Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Erige e finalmente estou reativando este canal do YouTube. Agora vamos com força total, hein? Conto com a sua ajuda. E nós temos aqui como grande proposta ajudarmos pessoas que estão em crise ou problemas na sua vida profissional, na sua carreira. E com base nesse meu objetivo, nós temos 3 pilares que vamos sempre tratar aqui eventualmente: como sermos proativos, como melhorarmos as nossas relações e como trabalhamos a mente. Por quê? Porque muitas vezes os problemas que estão ao redor da nossa vida profissional não dizem respeito exclusivamente a nós, às nossas necessidades. Mas há também as situações que são externas. Mas como a gente consegue separar uma coisa da outra quando na hora do estresse, da bagunça, está tudo junto e misturado? Pois é, este é o tema de hoje. Como eu sei que o problema está comigo ou com o ambiente do meu trabalho? Roda a vinheta e vamos começar esse vídeo. Bom, como tudo começou? Tudo começou quando eu entrei dentro do meu processo de doutorado para continuar na minha vida acadêmica, lecionando como eu sempre fiz e amei. E terminei saindo do doutorado sendo uma empreendedora. Tudo transformou na minha vida. O que eu sei é que muitas vezes a vida nos leva a escolhas. E eu tive esse momento de escolha e de decisão no final do ano de 2019. Ainda meio que apalpando, não entendendo o que estava acontecendo, mas aos poucos tudo foi se tornando algo mais com sentido, vamos dizer assim, para minha vida. Calma, eu sei, eu vou falar sobre você conseguir discernir se o problema está em você ou se o problema está no outro. Mas escuta essa historinha aqui que eu vou fazer maior conexão. Então, eu fiz essa escolha na minha vida. Eu optei por não mais querer construir, pelo menos por um momento, a minha trajetória acadêmica, dando aulas, ou me, sei lá, candidatar a uma vaga numa federal, sonho de muitos professores por aí. E empreender, fazer algo que realmente meu coração começou a se alegrar e ficar muito entusiasta. E ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei com o desenvolvimento humano, com os processos de envelhecimento. Mas uma coisa que desde a minha graduação, no meu mestrado, sempre gritou muito forte foi como envelhecermos de uma forma saudável. Como termos uma vida lá com 60, 70, 80 anos, estamos bem, tanto assim em termos social, mental, emocional, em todas as áreas da nossa vida. Então, essa foi a minha jornada de trabalho de conclusão de curso da faculdade, de mestrado e também no meu doutorado. No doutorado, mais especificamente, esse start aumentou muito grande. Eu trabalhei com alguns grupos de apoio, principalmente grupos de proatividade, que vocês saberão do que eu estou falando em breve. E nesses grupos, muitas pessoas me davam um feedback da seguinte forma: Fernanda, muito do que você fala pra gente agora teria sido maravilhoso se eu tivesse escutado na minha juventude, quando eu era mais jovem. O meu filho, a minha filha precisa de ouvir isso. Então aquilo começou a gerar em mim aquela ação que já era do meu cotidiano. Eu trabalhava basicamente no atendimento clínico, por exemplo, com adultos, com jovens adultos, com algum tipo de dificuldade. Tive muitas pessoas com pânico, com ansiedade, com síndrome de burnout. E eu comecei a fazer costurar a minha vida ao longo dos meus 16, 17 anos de profissão. E o que veio a ser um ponto comum? A minha própria trajetória com crises e com situações problemáticas dentro do meu ambiente de trabalho, com superiores, com alunos, com colegas de trabalho, toda a jornada profissional que tanto você quanto eu sabemos muito bem dos altos e baixos que acontece. Comecei a fazer uma análise de
todos os meus clientes em que eu tive que fazer uma intervenção na área profissional ou que eles fizeram mudança de carreira, gente, eu perdi a conta de quantos clientes meus estavam numa determinada área de atuação, foram fazer uma faculdade ou não foram fazer faculdade coisa nenhuma, foram se arriscar numa outra área totalmente diferente daquela que eles atuavam naquele momento. Mas também tinham situações de pessoas que internamente não estavam bem resolvidas e que, trabalhando algumas questões emocionais, mentais, elas se tornaram pessoas muito melhores, proativas, efetivas e com ótimos resultados dentro do seu ambiente de trabalho. Uau! E essa jornada de reflexão durou aí praticamente 1 ano e pouco. E aí eu comecei a ter, gente, uma avalanche de demandas na clínica de pessoas que estavam em crise no seu ambiente de trabalho. Então, eu comecei a fazer o trabalho também com esses meus clientes e, posteriormente, eu comecei a fazer um trabalho muito mais específico de mentoria de carreira, que estou fazendo atualmente. Hoje eu atendo, né, eu faço atendimento psicoterápico e também faço mentoria com pessoas na carreira. Pronto, chegamos aqui ao nosso tema do vídeo, uma longa jornada, mas que é importante para vocês entenderem essa abertura do que se propõe este canal. Este canal é pra gente que tá bugada, gente que não sabe mais o que vai fazer com a carreira, gente que não tem noção se odeia o que faz ou se odeia onde está, ou se odeia a si mesmo. Aqui é o momento de resolvermos essas situações. Então, dentro dessa minha jornada, da minha história ao longo desses anos, onde dentro do meu doutorado eu confirmo esse desejo de prevenir situações ou de otimizar situações no presente para que o meu futuro seja mais bem sucedido, e grande parte da nossa vida no presente para uma vida lá na velhice bem sucedida diz respeito da nossa vida social e da nossa vida laboral, no nosso dia a dia do nosso trabalho. Imagina que nós vamos passar grande parte da nossa vida dentro das nossas profissões, na nossa carreira. E como você está vivendo esses dias na sua carreira? Frustrado? Entusiasta? Desapontado? Estagnado? Enfim, nós vamos falar sobre isso. Quando nós falamos, então, especificamente de onde está o erro, eu sou o problema nesse trabalho ou esse ambiente é o problema na minha vida? É o que eu mais escuto, pessoas que estão dentro de uma determinada instituição e que estão incomodadas com seus colegas, com as ordens dadas, com o excesso de trabalho, com as demandas que não cessam, e parece que que a pessoa está sendo drenada pela circunstância da vida. Eu quero só aqui, neste momento, dar algumas orientações bem práticas e simples, e vamos trabalhar com várias outras ao longo da nossa jornada aqui neste canal, de como você pode fazer um balanço e definir ou separar onde existe um problema relacionado ao seu ambiente de trabalho e onde há um problema relacionado a você. Por quê? Dentro do ambiente de trabalho, algumas vezes nós não vamos poder atingir tanto a mudança naquele local, que são pessoas, a gente não consegue controlar pessoas. Algumas coisas a gente vai conseguir sim trabalhar, mexer aqui, mexe ali, mas de forma geral não é muito controlável. Mas esse lado aqui, que se diz respeito a nós, a nossa individualidade, esse é o lado que pode ser controlado. Então, 3 bases para você refletir no dia de hoje com esse vídeo super introdutório que eu espero que esteja fazendo sentido para você. Que foram perguntas que eu tive que fazer nessa minha transição de uma professora de mais de 10 anos trabalhando na vida acadêmica para uma empreendedora. Eu comecei a me perguntar: essa insatisfação, essa inquietação que eu estou dentro da instituição, dando aula, e nessa instituição onde eu fiz meu doutorado, eu dei aula por quase 2 anos, eu fiquei me perguntando, o problema é com a instituição ou o problema é comigo? Eu comecei a perceber que grande parte da situação que estava me angustiando estava, sim, dentro do ambiente acadêmico como um todo, não só daquela instituição específica, mas estava também dentro de mim. Eu comecei a me perguntar, eu me vejo
daqui 10 anos fazendo essa função, eu me vejo dentro de sala de aula, dando aula? Eu comecei a sentir que não. Eu me via eventualmente lecionando, mas não vivendo de ser professora como eu fazia até então. Primeiro ponto, pergunte para você mesmo. Se você está incomodado, você se vê fazendo o que você faz daqui 10 anos? Por quê? Porque tem gente que se vê. E aí, dentro daquilo que ele se vê fazendo daqui 10 anos a sua função, ele só tem que dar o quê? Uma ajustada e uma transformação, que podemos falar sobre isso. Segunda pergunta que você pode fazer. Será que existem algumas resistências, algumas crenças que eu tenho sobre mim mesmo que está impedindo o meu sucesso ou que está impedindo com que eu cresça dentro deste lugar? Eu vou dar também um exemplo voltado aqui da minha experiência. Por alguns momentos da minha vida, ao longo da minha jornada, eu queria mostrar muito serviço. Eu quero ser uma pessoa que não erra, que não faz as coisas de qualquer jeito. Eu quero ser conhecida como uma professora que é muito responsável. Gente, isso fez com que eu desenvolvesse altos níveis de ansiedade, de angústia e às vezes até de procrastinação. Por quê? Porque eu queria ter uma performance muito boa e muitas vezes a realidade não condiz com a minha expectativa. Então veja, não era a instituição que estava me cobrando uma performance, não era a instituição que estava cobrando a melhor professora do mundo, era eu mesma. Vamos dizer, a vilã da história, né? E às vezes a gente está achando que é um ambiente que é ruim, e não é, somos nós. Então, duas análises, duas perguntas onde eu identifiquei que o problema não estava do lado de fora, mas estava internamente, tá bom? Terceira pergunta que seria muito interessante que você fizesse. Eu entendo que o meu trabalho é para trabalhar? Parece óbvio, não é? Mas é isso, gente. Se estamos em uma função, se estamos contratados em alguma instituição, o óbvio é que eu trabalhe, que eu execute as minhas tarefas. Muitas pessoas, eu sempre falo isso, colocam como prioridade estarem bem, terem amigos, fazer assim, uma rede social maravilhosa e deixam em segundo plano a execução das suas funções, demonstrar suas habilidades. E muitas vezes você está invertendo a ordem do sentido do trabalho. No sentido real do trabalho, você está produzindo algo, você faz algo para alguém e você tem nesse algo para alguém uma troca que vai ser um recebimento até emocional, sim, de um feedback positivo daquilo que você fez, mas também um retorno financeiro. Afinal de contas, grande parte de nós não estamos fazendo um trabalho voluntário. Voluntariado é outra coisa, é outro cenário. De forma geral, nós estamos fazendo trocas, porque nós temos que pagar, obviamente, contas no final do mês. Correto? Gente, eu só quis fazer um saculejo na sua vida para que você reflita sobre algumas perguntas que farão a diferença de você agir no seu trabalho de uma forma diferente. Por que essas perguntas são necessárias? Porque lembra do ambiente controlável e o não controlável? Então, essas perguntas falam do ambiente controlável. Se você é uma pessoa que já identificou que daqui 10 anos não quer essa profissão, se você identificou que você está com crenças meio estranhas, você está se exigindo demais, ou você está procrastinando demais o trabalho porque você está mais preocupado em conversar com seus colegas do que fazer sua função, pode ser que algumas mudanças internas sejam necessárias na sua vida. E é para isso que este canal existe. E eu desejo que todas as quartas-feiras esteja aqui às 18 horas um vídeo novo com dicas maravilhosas para que você entenda a sua crise e resolva a sua crise com esses 3 grandes pilares, que é a proatividade, as relações humanas e uma mente curada. Um grande abraço, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe se você acha que esse vídeo ou este canal fará bem para alguma pessoa que está em crise no trabalho.
Grande abraço, até a próxima!